Hello, EJA students! I'm Patrícia, your English teacher, and our class is going to start. Então, pessoal, na aula anterior nós conhecemos alguns estudantes de diferentes países e ficamos sabendo como eles têm lidado com o estudo em casa por conta da pandemia. E foi justamente esse evento que trouxe uma nova realidade às nossas vidas. Daí, o título da aula de hoje. The New Normal, o novo normal. Que tal batermos um papo sobre isso? Mas lembrem-se, peguem lápis, papel e borracha, porque vocês vão colocar a mão na massa. Let's go! Pay attention. Look at the text. Então aqui a gente tem um texto que fala exatamente sobre o tema da aula de hoje. The New Normal, o novo normal. E de acordo com esse texto, quais são os aspectos que fazem parte desse novo normal? Look. E-learning. Agora, olhando para a ilustração. Look at the illustration. Sobre o que vocês acham que se trata esse e-learning? Ali nós temos, uma espécie de livro ou caderno aberto, saindo da tela de um computador. Então, nós estamos falando aqui do estudo em casa, do estudo online, do aprendizado online. E por que não acrescentar também essa lista às aulas pela TV, já que agora elas também vão fazer parte desse novo normal? Isso aí! TV classes, aulas pela TV. Vamos voltar ao texto. O próximo aspecto aqui desse novo normal, work from home. Nós falamos sobre ele na nossa primeira aula, vocês lembram? Look at the illustration. Isso aí, o trabalho remoto, o teletrabalho. Agora nós temos video conference. Olha aí, palavras transparentes. E olhando para a ilustração, a gente vê que se trata de uma conferência em vídeo, que a gente pode utilizar tanto para o trabalho, quanto para os estudos, ou para falar com os nossos amigos, não é verdade? Next one. Health consciousness. Não entendeu a expressão? Look at the illustration. A gente vê uma moça, parece que está praticando yoga, não é? Então a gente pode dizer que health consciousness tem a ver com cuidados com a saúde, não é mesmo? Next. Hygiene. Também uma palavra transparente. Look at the illustration. O que a gente vê aqui? Parece um frasco, não é? Pode ser de álcool em gel ou até mesmo de sabão. Não que a gente não fosse higiênico antes, né, pessoal? Mas agora isso tem uma importância muito maior. O próximo aspecto, online shopping. Palavrinhas aí que a gente também já conhece, alguns de vocês já devem estar acostumados com essa expressão. Look at the illustration. Fala de compras online, que também passou a fazer parte das nossas vidas agora. E por último, nós temos o movie streaming online. Não é? E do que se trata isso? Look at the illustration. O que a gente está vendo ali? Uma TV. Não é? Parece ali que as pessoas estão assistindo filme. Também é possível assistir até peças de teatro também. Ok? Então, esses são os aspectos que, de acordo com esse texto, fazem parte desse novo normal. The New Normal. Agora me digam, quais aspectos ajudaram vocês a entender o texto? Pay attention. Isso mesmo, as palavras transparentes e as imagens, as ilustrações. Que tal colocarmos isso em prática e falarmos de outros elementos que agora também fazem parte desse novo normal? Let's go! Look at this text. Now pay attention to the illustration. What can you see? O que vocês veem aqui? Nós vemos pessoas usando máscaras, mantendo distância uma das outras. Então, esse texto, ele trata do quê? Isso mesmo, do distanciamento social. Agora que nós já entendemos a ilustração, vamos para a parte escrita do texto. Vamos fazer o seguinte, vamos procurar palavras-chave, palavras transparentes que nos ajudem a entender, sem precisar saber todas as palavras, ok? Então vamos lá. Sacrifices. É uma palavra transparente, não é? E tem a ver com o quê? Com esses sacrifícios que a gente tem feito ultimamente, não é? Determinados lugares que a gente não pode ir, não podemos mais estar na casa dos nossos amigos. Families,
communities. E todos esses cuidados que a gente tem tomado, eles têm a ver justamente com o cuidado com a nossa família, com a comunidade em geral. Collective effort. Outra expressão transparente também aqui, pessoal. Collective, coletivo. Effort, esforço. Não é isso tudo que a gente está fazendo, não se trata de um esforço coletivo? Isso aí. E esse esforço coletivo, ele faz o quê? Uma grande diferença, difference, porque nós podemos cuidar uns dos outros. A próxima palavra-chave, restrictions, né? Tem a ver com sacrifices, que a gente falou lá no início do texto, as restrições que a gente tem vivido ultimamente. COVID-19, nós já conhecemos, não é? Coronavirus disease, doença do coronavírus, e essas restrições são por conta da pandemia. Continue, protect. Não é? O que essas palavras-chave nos dizem? Que nós precisamos o quê? Continuar a nos proteger. Next one. Pay attention to the illustration. Nós temos 3 partes aqui nessa ilustração, pessoal. Look. Number 1. O que vocês veem aqui no número 1? Uma menina frequentando a escola, não é? Indo para a escola. E ali também tem a importância de sempre lavarmos a mão com água e sabão. Now, number 2. Aqui já é um outro contexto. Parece ser uma pessoa no local de trabalho, não é? E aí, ao invés de água e sabão, o que a gente tem? O álcool em gel. And number 3. Já é um contexto mais do que? Parece ser a residência da pessoa, não é? Que mora numa área rural, não é isso? E também ali mostrando a importância de higienizar as mãos. Agora, como essa ilustração se relaciona ao texto escrito? Look. A primeira palavra transparente que a gente identifica aqui é school. E tem a ver com a ilustração número 1, não é mesmo? Outras palavrinhas aqui que não são transparentes, mas são importantes para a gente entender o texto. Work. Look at the glossary. Work, trabalho. E tem a ver com a ilustração número 2. Temos também home. Home, casa. Tem a ver com a ilustração número 3. Prevent, não é? Lavar as mãos, higienizar as mãos é uma forma de se prevenir. Contra o quê? COVID-19. Contra o coronavírus. Frequently, outra palavra-chave. Não é? O que é importante fazer ali de acordo com a ilustração? Higienizar as mãos frequentemente. De que forma? Alcohol, não é? Como mostra ali na ilustração número 2. E também como? Soap, que significa sabão. And water, que significa água, não é? Como a gente vê ali nas ilustrações 1 e 3. Let's continue. Pay attention. What can you see? O que a gente vê aqui agora? Nós vemos 3 pessoas em um transporte público, mantendo, né, um certo distanciamento social, usando máscaras. Não é bem diferente do transporte público aqui no Rio de Janeiro, né, pessoal? Mas ainda assim elas estão tomando os cuidados devidos, não é? Agora vamos ver como essa imagem se relaciona ao texto escrito. Nós temos ali coronavirus, né? Todos esses textos têm a ver com os cuidados em relação ao coronavírus. Cover, também uma palavra transparente, também uma palavra-chave aqui pra gente. E o que ela tem a ver com a ilustração? Look, olhando para esse rapaz aqui no meio, vocês percebem o que ele está fazendo? Usando o braço para cobrir ali o rosto. Mas por que será isso? Qual a necessidade de cobrir o rosto? Look, quando a gente precisa cobrir? Em caso de tosse, coughs, ok? And sneezes. Então, toda vez que a gente tosse ou espirra, a gente precisa cobrir com o quê? Cover, coughs and sneezes with your elbow. Utilizando o cotovelo, que é justamente o que ele está fazendo ali na ilustração. De novo, nós temos a palavra prevent, não é? Então, esse cuidado ele nos ajuda a prevenir do quê? COVID-19, do coronavírus. Muito bem, pessoal.
Então, com base no que vocês viram até agora, o que vocês podem me dizer sobre esses 3 textos? Pay attention. É correto afirmar que. Marque a única alternativa possível. Esses textos são explicativos e informativos que possuem apenas elementos verbais? Elementos verbais, texto escrito, ok, pessoal? São textos explicativos e informativos que possuem apenas elementos não verbais? Ou seja, eles possuem apenas ilustrações e imagens? Ou são textos explicativos e informativos que possuem elementos verbais e não verbais? Qual é a resposta? That's it! São textos explicativos e informativos que possuem elementos verbais, texto escrito, e não verbais, ilustrações. Ainda sobre esses 3 textos, é correto afirmar que possuem como principal função informar o leitor, possuem como principal função distrair o leitor, ou possuem como principal função divertir o leitor? Qual é a resposta? Very good! Possuem como principal função informar o leitor. Mais uma pergunta. Então, esses textos explicativos e informativos, que possuem elementos verbais e não verbais, podem ser utilizados apenas em sala de aula e às vezes em locais de trabalho e de lazer? Podem ser utilizados em várias situações, tais como sala de aula, locais de trabalho e etc. Ou podem ser apenas utilizados em sala de aula, mas nunca em locais de lazer e de trabalho? E aí, qual a resposta para essa? That's it! Podem ser utilizados em várias situações, tais como sala de aula, locais de trabalho e etc. Então, o que podemos dizer a respeito desses textos? Look, we have information, ok? Nós temos lá o texto explicativo e informativo. We have graphic, the illustration, the images. So, information and graphic, we have infographic. Bom, agora que vocês já sabem que estamos falando de infográficos, vamos olhar a estrutura desse texto. Pay attention. Vamos começar ali pela parte superior do texto, pessoal. Look. The new normal. Pay attention to the characteristics of the infographic. We have the title, the name of the infographic. Eu estou falando do título, pessoal. Now look, this information here. It's about the author. Uma palavra transparente aí, não é? Que significa? Isso mesmo, o autor, né? Quem produziu, quem elaborou o infográfico. Então, pessoal, eu destaquei aqui para vocês o autor do infográfico. The author of the infographic. The World Health Organization. Que é a Organização Mundial da Saúde. Look. What we have here? Information. O texto informativo ou explicativo do infográfico. Now we have the graphic, the illustrations, the images. Além dessas características que nós acabamos de ver, esse infográfico também possui essa hashtag aqui, ó. Hashtag Stay Safe. Significa fique seguro ou fique segura. E bem pequenininho aqui no final, nós temos a data. 28th June 2020. Né? Também uma palavra transparente. Então, pessoal, é importante ter em mente que essas características nem sempre vão aparecer em todos os infográficos. Não é? Nós vimos que esses infográficos são da Organização Mundial da Saúde. Se uma outra instituição fizer também infográficos falando sobre os cuidados que devemos tomar durante a pandemia, pode ser que o infográfico seja diferente. E por último, agora vocês já sabem identificar as características de um infográfico. E a aula de hoje vai ficando por aqui. Cuidem-se. Take care. Bye.